Oi, gente! Nesse vídeo a gente vai falar sobre o aplicador de coletor que foi lançado aqui no Brasil pela marca Flurit há uns 2 meses atrás, talvez um pouco menos. Eu sei que eu estou um pouco atrasada com esse produto, peço até desculpas, mas finalmente ele está aqui e eu vou falar sobre ele para vocês. Bem, o aplicador é esse aqui. Ele é um produto dos mesmos moldes do aplicador de absorventes internos que a gente já tem aí no mercado. E ele tem 2 partes. Essa aqui é a parte de fora, essa é a parte de dentro. Essa parte de dentro encaixa aqui, nesse buraquinho. E aqui é onde fica o seu coletor dobrado. E aí, como uma seringa, você empurra e aplica o coletor lá pra dentro. A marca Flurit, esse aqui é um coletor Flurit tipo 2, o da maleabilidade original, não é o Sport. A Flurit indica que você use 2 dobras com esse aplicador, 2 tipos de dobras. A primeira é a dobra punch down, que é essa aqui. E a segunda é a dobra em C, aquela dobra mais simplesinha e comum. Então, basicamente, como funciona é o seguinte: você dobra o seu coletor e o cabo do seu coletor, esse aqui meu tá sem cabo, mas se você tem cabo no coletor, o cabo deve encaixar aqui nesse buraquinho, nesse espacinho que fica. Portanto, a gente vai colocar aqui. Se o seu coletor não tem cabo como o meu, é só encaixar imaginando que o cabo estaria bem ali naquele buraquinho. Então ele fica assim no aplicador. E aí você vai, aplica. E na verdade a gente deve aplicar assim de cabeça para baixo, né? Imaginando que eu estou aqui atrás da câmera. Essa parte da dobra virada para a bexiga e essa parte para trás, que é o jeito mais fácil que eu acho. Se você já usa coletor e já insere o coletor assim, já está acostumada, e essa é a melhor forma para você. Tem algumas pessoas que preferem desse jeito, então faça assim, mas de outra forma, desse lado é mais fácil. Vamos recolocar aqui, porque eu mexi e saiu. Então vamos lá. Você vai colocar o seu coletor e aí vai aplicar com a seringa. É só ir apertando e aí ele vai entrar. E depois você puxa o aplicador e o coletor vai ficar presinho lá dentro. O aplicador não entra lá dentro. É basicamente o mesmo mecanismo do aplicador de absorventes internos, se você já tem. Essa parte aqui entra no mínimo, isso daqui não é para entrar tudo lá dentro, porque essa parte de dentro vai empurrar o coletor para a posição certinha que ele vai ficar. Esse produto aqui, na verdade, não foi inventado pela Flurit, eles apenas trouxeram o conceito aqui para o Brasil para poder ficar mais acessível para a gente, mas esse tipo de aplicador de coletor já existia antes de um coletor espanhol chamado Enacycle, que já está aí no mercado, eu acho que desde 2018, talvez antes. Eu acho que eu ouvi falar desse aplicador a primeira vez, do Enacycle, lá para 2018. Tem um outro coletor que tem um tipo diferente de aplicador, bem diferente, chama Amy Cup também. Então esse conceito de aplicadores já tem um tempo que está rolando, e agora eles trouxeram aqui para o Brasil essa novidade. Sobre as opiniões que estão rolando na internet do aplicador. E essa discussão está acontecendo aqui no Brasil, já aconteceu lá fora, também todo mundo ficou um pouco dividido sobre esse tipo de produto. Por quê? Por um lado, as pessoas dizem que é um produto que não é tão necessário e não é tão sustentável quanto ter só o coletor, porque é mais uma coisa que geraria mais lixo. Enfim, eu consigo entender a opinião dessas pessoas, porque elas pensam dessa forma. Acho que é uma opinião. E a outra opinião é que é um produto que seria muito útil para um certo grupo de pessoas. Tem muitas pessoas que
têm mais dificuldade de colocar o coletor, tem pessoas que têm problemas, têm mobilidade reduzida ou algum outro tipo de problema que dificulte a inserção do coletor. Algumas pessoas, por exemplo, têm obesidade, têm mais dificuldade de alcançar o canal vaginal. Eu já vi algumas pessoas comentando isso ao longo dos anos. E as pessoas em geral que têm mobilidade reduzida, com certeza isso daqui poderia ser uma ajuda muito bem-vinda. Então eu acho que tem esses dois lados, eu consigo entender os dois lados e eu acho o seguinte, eu acredito que realmente esse produto possa ajudar algumas pessoas. Todo mundo vai precisar de aplicador? Não. Mas de repente, se você precisa e é uma coisa que você quer investir e acha que vai te ajudar a usar coletor, você é uma pessoa que não quer usar absorventes ou tem alergia ou se interessa muito por esse produto e não consegue usar por qualquer motivo, principalmente quem é iniciante ou quem já usa absorventes internos e já está acostumado a esse tipo de aplicador e acha que vai ser um incentivo a começar a usar o coletor, eu acho que é válido nesse caso. Então, eu acredito que o aplicador tem assim sua função, tem assim sua utilidade e pode ajudar muitas pessoas. E se você acha que para você não é necessário um aplicador, então, ótimo, você tem a opção, continua tendo a opção de colocar com a mão. E se você já tem bastante experiência com coletores, já usa e é super adaptada, você precisa de aplicador? Não, você não precisa de aplicador. Mas eu acho o seguinte, quando eu era iniciante, antes de usar coletores, eu usava absorventes internos direto. E eu tinha preferência por usar os absorventes que vinham com o aplicador. Eu usava tanto o aplicador de plástico quanto o aplicador de papelão, que era um pouco mais difícil de deslizar por conta do material, mas eu conseguia usar os dois muito bem e eu sempre que podia, eu dava preferência ao absorvente interno que tinha aplicador. Então eu consigo entender, eu acredito que se eu fosse iniciante, eu naquela época, se tivesse um aplicador de coletor disponível no mercado, eu muito provavelmente, quase certeza absoluta, eu teria investido no aplicador e eu teria começado a usar coletor com o aplicador e eu teria me sentido mais segura e mais confortável por causa do aplicador. Então eu consigo entender muito pessoas que eu não tinha coragem de usar coletor, mas de repente com esse aplicador já me dá mais segurança. Tem pessoas que, como eu era antes, antes da gente usar coletor, eu adquiri muito essa intimidade com o meu próprio corpo depois de começar a usar coletor, mas antes eu não tinha tanto assim, e eu não tinha muita experiência também. Então eu fui essa pessoa que tinha um pouco de receio de usar as mãos nessa área genital, porque é um local mais sensível. Então eu compreendo que tem pessoas que ainda estão nessa fase e de repente o aplicador é um incentivo para começar a usar e de repente depois que você pega o jeito, você já não vai precisar mais do aplicador. Você começa com o aplicador e depois já consegue colocar com a mão. Eu recomendo, mesmo que você tenha o aplicador, eu recomendo que você, em algum momento, quando você se sentir segura, comece a aprender a colocar o coletor com a mão, porque é um conhecimento muito importante e é uma experiência muito interessante. Você sentir o seu colo do útero, enfim, conhecer mais o seu corpo, como é por dentro. Mas, se o aplicador for uma coisa que vai te dar mais coragem e vai te deixar mais segura para tentar, por que não, né? Se você realmente acredita que não é um produto tão sustentável quanto ter só o coletor, então comece já com a mão mesmo, colocando o seu coletor. A gente se adapta, várias pessoas se adaptam de maneiras diferentes. Uma coisa que eu queria comentar aqui com vocês também é uma coisa que eu fazendo o Papo de Copinho, fazendo aqui o YouTube, o Instagram e o grupo no Facebook,
eu notei ao longo dos anos fazendo isso, conversando com muitas pessoas diferentes, nem todo mundo tem a mesmo tipo de coordenação motora. Então, isso é uma coisa que eu já noto há muito tempo. Às vezes uma coisa que é fácil para você, para outra pessoa já não é mais tão fácil. Da mesma forma que algumas pessoas não correm tão rápido quanto as outras, umas pessoas não nadam tão rápido quanto as outras. Algumas pessoas não têm tanta habilidade manual quanto as outras. Isso tem vários níveis e as pessoas são diferentes. Então eu acho que, para mim é super fácil colocar coletor, não tem problema nenhum. De repente para você é mais fácil, mas para outra pessoa já é um pouco mais complicado. Ela já tem um pouco mais de dificuldade. Isso é normal, isso não tem nada de errado. Eu acho que a gente tem níveis diferentes de coordenação motora e habilidade manual com essas coisas. Tem pessoas que têm muita dificuldade de dobrar o coletor, fazer dobras mais complexas. Eu não consigo, eu acho mais difícil. Tudo bem, isso é super normal. Nem todo mundo tem esse tipo de habilidade. E tem pessoas que acham complicado alcançar, colocar o dedo lá dentro para desdobrar o coletor. De repente, isso aqui pode ser uma ajuda para pessoas que têm mais dificuldade com isso, ou de repente que estão tendo mais dificuldade agora no início, mas depois que pegarem o jeito vão conseguir mais fácil. Então, eu acredito que a gente deve levar todo mundo em consideração. Eu acho que a inclusão de todo mundo é uma coisa muito importante nesse mercado de coletor. Então, assim, acho que o aplicador de coletor tem seus méritos e acho que a gente não deve julgar as outras pessoas pelo nosso padrão. Eu acho super fácil botar coletor, não tem por que ter um aplicador. De repente, para outra pessoa não é tão fácil assim, e isso é completamente normal, isso é ok. Então, eu acredito que a gente deve tentar incluir todo mundo nesse mundo de coletor, não só no mundo de coletor, como em tudo, mas eu acho que de repente o aplicador é uma coisa que pode ser interessante para algumas pessoas. Então é isso, essa é a minha opinião sobre o aplicador, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre a minha primeira experiência com ele, o que eu achei e como foi. E eu já dou um spoiler aqui, foi bem estranho e interessante. Até o próximo vídeo.